série de vídeos sobre doença ocupacional. Neste nós vamos tratar especificamente sobre a questão indenizatória. Ou seja, a gente descobriu nos primeiros vídeos o que é doença ocupacional, que ela se caracteriza pela sequela, pela doença, pela patologia decorrente de um exercício profissional. O que ocorre aqui é que nós vamos entender a partir disso. A partir do momento que o trabalhador já esteja doente, quais as consequências indenizatórias que ele tem que se pleitear? Qual é a culpa da empresa? Quais são os valores indenizatórios? É sobre essa questão que nós vamos tratar nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que analisar, antes de se falar em uma questão indenizatória, antes de se falar do que se pleitear na justiça, é sobre o nível da incapacidade. Obviamente que para a gente falar em indenização, a gente tem que se pensar numa incapacidade permanente, ou pelo menos temporária, que cause algum prejuízo. Vamos imaginar o seguinte, para a gente entender, é importante a gente criar situações didáticas. A doença ocupacional, por ela ser proveniente do trabalho, ela é indenizável. Esse é o primeiro ponto. Mas é importante a gente saber o quanto indenizar e como indenizar. Para isso, a gente precisa entender o quanto foi a perda de capacidade laborativa. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa que tenha como trabalho específico a digitação. Ela é formada em digitação e a atividade laboral dela é especificamente digitar. Ela trabalhou durante uma empresa durante 20 anos que não observou as normas de proteção ao trabalhador e ela ficou com a tal da LER, a conhecida LER ou a tendinite. Ela ficou com essa doença e essa doença, qual que é a sequela dessa doença? É a dor. Para quem já teve sabe, é uma dor recorrente, é uma dor aguda que vem atrapalhar e impedir muitas vezes a atividade laborativa. O que acontece nesse caso? Vamos imaginar que após uma perícia técnica seja diagnosticado que ela perdeu 50% da sua atividade laborativa. Ou seja, da força de trabalho que ela tinha como uma pessoa normal e sadia, após o exercício profissional naquela empresa, ela tenha perdido capacidade laborativa. Ou seja, nesse caso específico, ela perdeu 50% da sua força laboral. Ora, ela já não é mais uma profissional completa. Ela detém de uma enfermidade que a incapacita para o mundo profissional. Obviamente que neste exemplo categórico, ela vai ter como direito uma indenização por danos morais, que é uma ofensa à alma, à sua personalidade, decorrente dessa perda de capacidade, mas também uma perda de capacidade material, já que ela vai poder trabalhar menos, talvez tendo que trabalhar em outras funções, em outras colocações, e ela teve um prejuízo material, ou seja, ela não vai mais conseguir trabalhar o quanto ela trabalhava no passado. Então, a indenização que ela é detentora é uma indenização por danos morais, por essa perda do espírito, por essa ofensa à sua dignidade, e também uma perda mais objetiva, que é a perda material, nesse caso específico. Mas existem outros casos que se evidenciam uma doença ocupacional, mas sem perda de capacidade laborativa. Vamos imaginar um funcionário que teve um pequeno desgaste na mão, por exemplo, ou no osso, mas que não venha a causar nenhuma diminuição de capacidade. Esse funcionário vai ser indenizado? Ora, se não existe perda de capacidade laborativa, se não existe dano, não existe indenização. Neste caso, o que a gente verifica é que não há sequela. Se não há sequela, não há possibilidade dele se pleitear uma indenização na justiça. Então, o que a gente tem que ter de muito categórico para a gente entender essa questão indenizatória é que toda indenização decorre de um dano. A gente só pode se falar em indenização quando o funcionário teve um efetivo prejuízo decorrente dessa doença. Teve diminuição de capacidade laborativa? É indenizável. Não teve, não tem culpa da empresa, não é indenizável. Essa questão da indenização, muitas vezes ela é discutida através de perícia médica. Aliás, é a forma competente, é a forma apropriada para se chegar numa informação técnica pela qual vai auxiliar o juiz a decretar uma indenização. Quando um trabalhador entra com uma ação judicial trabalhista,
pleiteando uma indenização por danos morais ou por danos materiais decorrente de uma doença que ele tenha acometido durante o trabalho, a primeira providência de um juiz, que não é um médico, é pedir um auxílio de um perito. Esse perito ele vai fazer um laudo pericial técnico. Nesse laudo, o perito vai responder 3 perguntas muito categóricas que vai nos ajudar a, inclusive, a entender melhor a doença ocupacional. O perito, esse médico, ele vai responder, primeiramente, existe doença? Esse trabalhador tem alguma doença? Porque se já não tiver doença nenhuma, não tem nem o porquê responder as demais perguntas. A ação dele é improcedente, ele não tem doença, não tem incapacidade. Se essa resposta for sim, ele vai responder as outras perguntas. A segunda pergunta, e que nos ajuda a entender melhor essa didática, é se existe ligação entre a doença que você falou que existe e o trabalho? É a segunda pergunta. Nesta segunda pergunta, o perito vai nos explicar a questão do nexo de causalidade. Ou seja, a doença pela qual ele está acometido tem ligação direta com as atividades da empresa? E aí é que se busca aquelas informações de causa e efeito. O trabalhador fez isso, executava isso e por isso tem essa doença. É a segunda pergunta que esse técnico vai responder na busca dessa questão indenizatória. A terceira pergunta, e se também a segunda pergunta foi sim, ele tem uma relação, a terceira pergunta é a mais importante. Qual é o nível de perda de capacidade laborativa? Aqui, nessa terceira pergunta, o perito ele vai esclarecer coisas importantíssimas. Por exemplo, tem cura, não tem cura, ele perdeu 10% da sua capacidade ou perdeu a incapacidade total. Vamos imaginar aqui que ele tenha perdido a capacidade total para o trabalho. Ele perdendo a capacidade total para o trabalho, obviamente que a questão indenizatória deve ser um pouco mais agressiva. Os valores indenizatórios, tanto por danos morais como por dano material, ele tende a ser mais agressivo quando o perito, esse técnico, faz um diagnóstico de que a doença ela é irreversível e retirou desse trabalhador 100% da sua capacidade laborativa. Bom, resumidamente, nesse vídeo a gente explicou de maneira um pouco mais didática sobre a questão indenizatória, o que esse trabalhador deve buscar em caso de doença ocupacional e também a forma que é feito um diagnóstico preciso sobre a existência ou não de doença ocupacional. A gente te convida para assistir os outros vídeos sobre essa série de doença ocupacional. Havendo qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição, só responder, perguntar aqui abaixo, nos links abaixo, sobre dúvidas ou sugestões sobre novos vídeos. E também já convidamos você a participar do nosso canal do YouTube para que você receba a informação de novos vídeos e também no nosso site saberalei.com.br. Te agradeço e até um próximo vídeo.